Olá galera, tamo junto agora para essa nossa aula de genética, em que o tema de hoje é linkage, ou genes ligados. Velho, eu adoro esse assunto e quero que você me acompanhe agora, porque eu vou te ensinar esse assunto de uma maneira fast, super rápida. Vamos nessa? Eu quero propor para você um caso em que o exemplo que nós vamos ter é um caso em que nós trabalharemos moscas, tá? Características de moscas. Vamos lá comigo? Vamos trabalhar os seguintes parâmetros. Imagine comigo que o alelo Vzão em moscas determine, portanto, a característica asa longa, ok? E que, portanto, Vzinho determina a característica asa curta, que talvez você conheça como asa vestigial. Ainda nessas moscas, outro caráter, Pzão determina a cor do corpo. Nesse caso, Pzão determina corpo cinza e Pzinho determina, no nosso exemplo, o corpo mais escuro, que eu vou chamar de corpo preto. Pronto? Nós temos aqui, então, dois genes. O gene V, que determina características relacionadas ao tamanho da asa, como você está vendo, e o gene P, que é outro gene, que está fazendo, portanto, referência à cor do corpo da mosca. Beleza, vamos nessa. Quando é que o linkage começa, assim, a mostrar suas caras? Quando agora você, como aluno, entende a disposição desses genes em uma célula, em um cromossomo. Então, eu vou desenhar aqui uma célula para você, tá? Representando aqui a célula. E eu vou colocar um par de cromossomos aqui. Veja. E você vai perceber que nessa minha proposta, Vzão, Vzinho, Pzão e Pzinho estão arranjados no par homólogo. Por isso esses genes estão ligados, porque eles pertencem ao mesmo cromossomo. Tá vendo? Nesse arranjo aqui, você tá vendo uma mosca que é Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Beleza. Só que essa mosca tem os dois dominantes no mesmo cromossomo, os dois recessivos no outro cromossomo. Veja se você concorda comigo. Faz sentido eu lhe dizer que um outro arranjo poderia existir do tipo Vzão, Vzinho e Pzinho. Pzão, olha, tem lógica ou não tem? Um dominante para o V com um recessivo para o P. E aqui um recessivo com um dominante. Mas ainda assim, uma mosca como essa deve ser considerada Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Ora, é o mesmo que, gente, genótipo. Mesmo genótipo. Agora, a organização, a disposição dos alelos é a mesma? Não é não. Então, a disposição é diferente. Logo, esse genótipo aqui estaria, portanto, sendo classificado como uma disposição, uma organização cis. O que significa isso? Alelos de mesmo padrão no mesmo cromossomo, dominantes do mesmo cromossomo, recessivos no outro cromossomo. Então é cis. Ao passo que esse outro modelo deve ser considerado o quê? Modelo trans, em que você tem, portanto, um dominante e um recessivo no mesmo cromossomo e um recessivo com dominante no outro cromossomo. Então dá para ver que cis e trans perfazem aqui uma disposição, uma organização diferente. Agora o genótipo, quando eu mostro para você, ele é o quê? Ele é igual. Tá vendo? Então é a distribuição que é um pouco diferente para a gente. Beleza. Então o primeiro conceito já foi passado para você, que é o quê? Você entender que genes ligados são genes que estão aonde? No mesmo cromossomo. Beleza. O que eu quero agora discutir com você é uma outra situação. Vamos discutir outro aspecto dentro disso aqui. Eu quero te chamar a atenção agora para os gametas. Sim, ora,
Como seria, portanto, a organização dos gametas que fossem, portanto, formados a partir de um modelo cis? E como seriam os gametas formados a partir de um modelo trans, né? Então vamos lá. Segue aqui comigo. Segue aqui comigo. Pronto. Vamos lá. No modelo cis, olha, no modelo cis, como seriam os gametas? Bora aqui botar o nome gametas. Aqui também vou colocar gametas. Vamos nessa. Ora, se o indivíduo tem uma organização cis e você sabe que na hora da formação dos gametas acontece a separação dos alelos, existe uma separação, uma segregação, você há de concordar comigo que se o padrão é cis, vai ter um gameta com o Vzão e o Pzão, porque eles estão ligados, tá vendo? Aqui é um tipo de gameta, tá vendo? E o outro gameta possível é Vzinho, Pzinho, tá vendo? Já de um modelo trans, como seria o gameta? Um gameta seria Vzão, Pzinho, por quê? Porque eles estão no mesmo cromossomo. E o outro gameta seria Vzinho, Pzão, já que você sabe que eles estão também em outro cromossomo. Então, olha só, outra diferença. Além deles terem, portanto, a disposição diferente no par homólogo, né, nos cromossomos, os gametas também são diferentes. Vzão, Pzão para um, Vzão, Pzinho para o outro. Vzinho, Pzinho, Pzinho, Pzão. Pronto? É exatamente por quê? Porque para formar gameta, como você deve lembrar muito bem, que eu sei que você é fera no assunto, para formar gameta, teve que acontecer o quê? Meiose, né? E a meiose, portanto, ela vai separar, lá na anáfase, a meiose vai separar o par homólogo. Então, se esse Vzão, Pzão aqui, esse cromossomo, vai ser separado do outro, eu entendo que ele vai se destinar a um gameta, e esse aqui destina seu outro gameta, e assim vai. Cada gameta, portanto, representa o quê? Um cromossomo desse do par. Pronto? Tá aqui já a organização. Pronto? Dá mais uma olhadinha. Você pode dar um print aí agora, porque eu vou virar a página. Beleza? Bora virar a página. Pronto. Quero falar agora de cruzamento. Vamos falar de cruzamento? Para você conseguir visualizar as diferenças que vão ter no cruzamento entre os modelos cis e entre os modelos trans dessas moças que nós estamos falando. Então, você aprendeu comigo que lá no modelo cis, você ia ter dois tipos de gameta. O gameta Vzão, Pzão e o gameta Vzinho, Pzinho. Pronto? E nós também aprendemos que lá no modelo trans, nós vamos ter, portanto, o gameta Vzão, Pzinho e o gameta Vzinho, Pzão. Recorda? Pronto. Então, vamos imaginar o seguinte, olha. Eu chego para você e falo assim, amigo, olha aqui, duas moscas, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho, vão cruzar. Olha, mas eu te falo, elas são cis. Olha, elas são cis. Qual seria o resultado? Pronto. Então agora você vai montar aquele quadro de Punnett, que é seu velho conhecido, e eu tenho certeza que você manda muito bem nele. Pronto. Bora aqui montar o quadro. Lembre-se que a primeira casa você sempre vai eliminar, tá bom? Então, olha só. Como você sabe, um gameta aqui é o quê? Vzão, Pzão. Então, você bota o gameta aqui. Como é o outro mesmo? Vzinho, Pzinho. E aqui agora, Vzão, Pzão, Vzinho, Pzinho. Porque você está casando duas moscas e as duas moscas são cis, nessa minha proposta, tá certo? Então, olha só. Se essa fecundação acontecer, que genótipo pode nascer? Vzão, Vzão, Pzão, Pzão. Tá vendo?
Ou então Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Pzão com Pzinho, Pzão, Pzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Pzinho com Pzinho, Pzinho, Pzinho. Ora, pronto. Temos aqui já o resultado dos genótipos, né? Um quarto, Vzão, Vzão, Pzão, Pzão. 2 quartos, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. E 1 quarto, Vzinho, Vzinho, Pzinho, Pzinho. Você consegue se lembrar das características para a gente determinar juntos aqui como serão as moscas? Vamos lá? Vzão é asa longa e Pzão é corpo cinza. Então, essa mosca tem asa longa e corpo cinza, asa longa e corpo cinza, asa longa e corpo cinza. Tua conclusão é que 3 quartos dessas moscas vão nascer com asa longa e corpo cinza. Pronto? E aqui no caso, 1 quarto aqui, ó, é totalmente recessivo. Então, 1 quarto delas está nascendo, portanto, com asa curta e o corpo preto. Pronto? Olha bem o resultado. Cruzamos 2 moscas dihíbridas ou duplo heterozigóticas, porém estamos num caso de linkage. Lembra? Genes ligados. Só esses gametas são possíveis, apenas esses, porque os alelos estão ligados no cromossomo. O que eu vou ter como resultado? Esse modelo aqui fenotípico. Vamos agora imaginar a mesma coisa. Olha aqui, ó. Vamos cruzar 2 moscas, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Olha que surpreendente, gente. Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Porém, trans, tá? Porém, trans. Então, vamos ver. Bora ver aqui no quadro qual vai ser o resultado disso. Pronto? Como é o gameta mesmo aqui? Vzão, Pzinho e o outro, Vzinho, Pzão. Vzão, Pzinho e Vzinho, Pzão. Ora, olha como os resultados vão ser um pouco diferentes aqui, ó. Aqui vai dar o quê? Vzão, Vzão, Pzinho, Pzinho. Olha que bacana. Aqui agora dá o quê? Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. E Vzinho, Vzinho, Pzão, Pzão. Observa? O que você tem aqui? Genótipos que são um pouco diferentes do cruzamento do cis. Aqui no trans está nascendo Vzão, Vzão, Pzinho, Pzinho. Observe. Aqui no cis não teve esse modelo. E esse impacto vai ser observado também aonde? Nos fenótipos. Vamos ver os fenótipos? Olha, você está vendo aqui, ó, 1 quarto, olha, asa longa. E o corpo, como é aqui? É preto ou é cinza? Cinza. Tá vendo? Aqui você vê agora 2 quartos. Me acompanha. 2 quartos. Também para a asa longa. E como é o corpo aqui? Como é o corpo aqui? Esse corpo é cinza. Tem um erro aqui, professor. Tem um erro aqui, professor. Esse corpo aqui é preto. Desculpa, gente, corrigindo aqui. Vamos corrigir? Pzinho é corpo preto. Ó, corpo preto. Pzão é corpo cinza. Então, corrigindo para vocês. Asa longa e corpo que preto. Tá bom? Correção. Vamos continuar. Asa longa e corpo que cinza, porque é Pzão. Já, portanto, esse outro aqui é 1 quarto para asa curta e o corpo aqui é o quê? Esse corpo aqui é cinza. Perceba que nós temos
modelos fenotípicos aqui que não aconteceu cá. Percebe? Exemplo, asa longa com corpo preto, não tem aqui. Asa longa é um caráter o quê? Dominante. E preto é um caráter o quê? Recessivo. Asa curta é um caráter o quê? Recessivo. E cinza é um caráter o quê? Dominante. Ou seja, aqui nasceram características dominante e recessiva. Aqui embaixo nasceu como recessiva e dominante. Tal modelo você não encontra aqui. Pode tirar seu print aí agora enquanto eu falo. Desta forma você percebe que, além do cis e trans ter uma disposição diferente, um arranjo diferente, isto implica em gametas diferentes. E esses gametas diferentes, caso cruzem entre si, vão gerar naturalmente o quê? Fenótipos com resultados significativamente diferentes, tá bom? Você pode agora aí, para treinar em casa, inclusive casar um cis com trans, ficaria bem bacana. Veja seus resultados, tá? É só você pegar esses gametas aqui, colocar nessa parte da tabela, os gametas de cá, ó, você coloca na parte de cá e você vê o resultado, casando um cis com um trans, tá bom? Agora vamos seguir aqui no modelo de questão em que eu vou te ensinar taxa de crossing, tá? Vamos passar aqui para o próximo. Vamos nessa. O meu objetivo agora, na questão que eu vou trabalhar com vocês, é a gente acabar entendendo o que é essa tal de taxa de crossing, que na verdade é a taxa de crossing over, que é aquele super evento da meiose em que cromossomos homólogos trocam de partes, tá bom? Olha o que eu quero falar para você aqui, ó. Pensa comigo a seguinte proposta. Vou te fazer uma proposta aqui, ó. Proposta. Vamos imaginar nessa proposta que duas moscas, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho, olha, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Eu digo a você, olha, essa aqui era uma mosca cis, a de cá também cis, tá? Vamos nessa? E vamos imaginar que desse cruzamento nasceram, portanto, 1000 mosquinhas. 1000 moscas nasceram desse cruzamento, tá? E aí você, de repente, descobriu que dessas 1000 moscas, olha só o que eu quero te falar, dessas 1000 moscas, 675 delas nasceram com asa longa, tá? E com corpo, portanto, cinza. São os dois caráteres dominantes. Eu te falo que 225 moscas, certo? Nasceram com asa curta, tá? E o corpo preto. 50 moscas destas nasceram, portanto, com asa longa e com corpo preto. E outras 50 moscas nasceram com asa curta e o corpo cinza. Tá? Resultado demonstrado para você, isso estaria no enunciado da questão. Mas você vai pegar aqui esses dois modelos cis e vai casar os dois. Porque você quer ver se é possível nascer isso aqui. É possível nascer isso? Vamos ver se é. Olha só. Você vai repetir aquele modelo que a gente fez há pouco, claro, né? É bom que te faz de novo, revisa. Você vê mais uma vez a coisa acontecendo. Vamos nessa? Ó, se ela é cis, tu já sabe como funciona. É um gameta todo dominante, o outro todo recessivo. Um gameta dominante, o outro todo recessivo. Pode nascer Vzão, Vzão, Pzão, Pzão, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho.
Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho, ou então Vzinho, Vzinho, Pzinho, Pzinho. Show de bola! Ora, você consegue propor que a probabilidade aqui é de 3/4 de moscas para a asa longa e o corpo cinza, o que você espera do cruzamento. Atenção agora, hein? E que 1/4 você espera a asa curta com o corpo preto. O que está acontecendo aqui? Como essas duas moscas são cis, você esperaria que maioria fosse o quê? Fenótipos dominantes. Fenótipos dominantes. Minoria 1/4, fenótipos recessivos. Esse 3/4 está para essa relação aqui, ó, asa longa, corpo cinza. Consegue ver? Olha a relação. Mostro para você de boa aí. E essa asa curta com corpo preto tá aqui. A pergunta que fica é: como é que nasceu isso daqui? Como nasceu isso se você não tinha, no primeiro momento, probabilidade de nascer asa longa e corpo preto aqui? Não tem como nascer asa longa e corpo preto, porque nasceu. Então, o que é que explica essa situação? Bem, só existe uma explicação para isso. Como é que nasceram moscas? Ouça bem isso com atenção, por favor. Como é que nasceram moscas com um padrão fenotípico que eu esperaria em moscas trans? Quer ver? Posso te mostrar a folha anterior para você lembrar. Olha a folha anterior. Do cruzamento de trans é que pode nascer, portanto, uma asa longa com corpo preto. Ou então uma asa curta com corpo cinza. Só entre trans. Mas, meu Deus, a questão te fala que cis cruzaram. Então, qual é a tua dedução? Já sei. Cis deve ter virado trans. Então, o que está acontecendo? Vamos lá? Olha, primeiro, o que justifica isso? Como é que eu posso te explicar que isso é possível? Tcharam! Te fala, aconteceu o quê? Aconteceu crossing over. Pronto. Vamos desenhar isso para você visualizar? Aquele par de cromossomos que eu te mostrei. Cis, ó. Vzão, Pzão, Vzinho, Pzinho. Em algumas células, ouça que eu falei algumas, eu não disse todas. Preste bem atenção, eu disse algumas. Em algumas células da mosca, esse par de cromossomos sofreu crossing over. E ele, portanto, do modelo cis, que ele inicialmente apresentava, olha o que aconteceu com ele. Vzão, Pzinho, Vzinho, Pzão. O que aconteceu aqui? Este Pzão foi para o cromossomo de lá e este Pzinho veio para o cromossomo de cá. Eles trocaram de partes aqui. Aconteceu uma permutação. E permutação, como você deve lembrar, é sinônimo de crossing over. Então, o modelo que era cis, em algumas células, foi modificado para o modelo trans. E quem modificou? O crossing over que fez essa mudança. Uau! Tô te explicando. Mas, Landes, e aí? Como é a taxa de crossing? Que eu li isso no livro ou aprendi uma vez no passado e não me lembro? Isso é confuso para mim. Vou te ensinar uma chave aqui agora que vai salvar a tua vida. Aprende comigo, bebê. Ó, 1000 moscas. Perceba que 100 delas, né? Que 50 mais 50 dá 100. 100 moscas nasceram fora do esperado. O esperado era isso, ó. O esperado era isso aqui, ó. Era isso que você esperava. Mas rolou crossing over. E então 100 delas nasceram fora do esperado. Logo você sabe que 100 moscas é quantos por cento de 1000? Vou repetir a pergunta. 100 moscas é quanto por cento de 1000? É 10%. Então você vai entender que essa permutação aconteceu em 10% das células. Logo, nesse cruzamento, a taxa de crossing
é igual a 10%. Acabou. Simples assim. Landi, espera que eu não estou entendendo. Então eu vou te explicar de uma outra forma. Você avalia o cruzamento. Vai anotando aí, vai dando pausa e anotando. Você avalia o cruzamento. Vê qual é a expectativa para esse cruzamento. Ponto. Observa como foi a descendência que de fato aconteceu, que a questão vai te dar. Pronto? O número de indivíduos, olha só, o total de indivíduos que nascer com um fenótipo fora do esperado, representa um percentual. E este percentual já é a taxa de crossing over. Entenderam? Pronto. Agora vamos ver no que é que essa taxa de crossing implica no mapeamento gênico. Pronto? Dá teu print. Vamos seguindo para a próxima página. Landes, nessa questão agora que você acabou de nos ensinar, Landinho, nós aprendemos que a taxa de crossing naquela questão foi de 10%. O que isso significa? Bem, isso significa isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar o que é que isso significa. Existe, então, esse par de cromossomos homólogos. Aqui nós estamos usando, né, o caso das mosquinhas, para poder você entender todo o processo desse tema. Então, nesse par homólogo, nesses cromossomos homólogos, o que é que está acontecendo? Você tem o posicionamento dos genes que nós estudamos. Exemplo, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Ora, se a taxa de crossing, queridos, se a taxa de crossing, meus amores, foi 10%, o que é que eu estou te dizendo? Eu estou lhe dizendo que a distância, olha, a distância entre o V e o P no cromossomo é de 10 unidades de recombinação. A distância do V e do P no cromossomo é de 10 unidades de recombinação. Aí você fala, não estou entendendo. Você entende sim. A taxa de crossing é igual ao total que você vai encontrar, o valor que você vai encontrar na unidade de recombinação. A tua taxa de crossing é igual à distância entre esses genes no cromossomo. O R, unidade de recombinação. Landes, então, peraí. Se ao invés de 100 moscas na questão anterior, posso te mostrar a questão anterior. É assim que vocês me perguntam na aula. Landes, se ao invés de 100 moscas fosse 200, se aqui fosse 200, fosse 100 desse jeito e 100 do outro, então a taxa de cross ia ser 20%? Sim. E essa distância aqui seria 20? Sim. Só que, na verdade, o que você vai fazer é avaliar cada questão. Neste caso, já que nessa proposta que eu lhe trouxe hoje, eu desenvolvi a aula para te provar que a distância entre os alelos é de 10 UR, é obviamente que nesta espécie, se tudo isso fosse absolutamente verdade, nós não teríamos mudança nesse valor. Essa distância de 10 seria sempre assim, entendeu? Aí outra espécie, outro gene, já é outra distância, e assim vai. Então, olha que bacana, anota aí. Você aprendeu na aula de hoje o seguinte. O que é que você aprendeu na aula de hoje? Pronto? Você aprendeu na aula de hoje que genes ligados são genes que estão são genes diferentes que estão no mesmo par de cromossomo homólogo. Você aprendeu que na formação dos gametas desses genes, os gametas acabam se formando, obrigatoriamente com os mesmos alelos que estão no mesmo cromossomo. Você aprendeu também que
os descendentes, olha o que você aprendeu aqui comigo. Você aprendeu que os descendentes que nascem fora do esperado. Quando eu falo fora do esperado, é fora daquele percentual fenotípico, né? Desses que nascem fora do esperado é igual ao quê? É igual à taxa de crossing. E a gente viu que a taxa de crossing é igual ao quê? A unidade de recombinação. Pronto? Isso é o assunto de genes ligados e é o assunto de mapa gênico. Então você aprendeu que a taxa de crossing determina a distância dos cromossomos, a distância dos genes no cromossomo. Você aprendeu que a taxa de crossing é igual, portanto, ao percentual de indivíduos que nasceram fora do fenótipo previsto. E você aprendeu que quando eu cruzo cis com cis ou trans com trans, eu vou ter diferenças significativas na amostragem do fenótipo. E você aprendeu que tudo isso é resultado de um arranjo que é diferente entre os alelos no par homólogo. Tanto pode ser cis como ser trans. Valeu? Espero que você tenha adorado e entendido essa aula. Agora exercite, jogue duro. Um abraço!